Arthur tá com cara fechado, tá estressadinho hoje. Você vai filmar isso de novo? Vou filmar porque eu quero que você conte por que você tá bravinho hoje. Vou contar tudo de novo. Vai toda contar a historinha. Nem eu sabia que você sabia tanta história de São Paulo. O lance é o seguinte, vamos lá. Eu tô bravo e olha só, eu tenho o privilégio de estar bravo, entre aspas, por uma coisa fútil. Eu tô bravo porque eu tô preso no trânsito aqui, né? São Paulo tá um caos hoje, acho que todo mundo tá sabendo, deu chuva e tal. E óbvio, você fala, você tá para o quê? É culpa do prefeito, as chuvas? Não, chuva não é culpa de prefeito, mas a água cai do céu desde que o mundo é mundo. Você precisa saber a história de São Paulo, a história das coisas para você buscar uma solução factível, né? Muita gente, inclusive, fala de solução de enchente com demagogia, que é um absurdo, né? Uma das coisas que eu posso citar agora é assim, não, solução para enchente é piscinão. Não é. Esse prefeito que fala isso para você tá mentindo, né? Pra você ter uma ideia, tem lugares de São Paulo que para você resolver com piscinão, o piscinão tem que ser construído no ABC. Então isso é uma competência que foge um pouco da esfera municipal. O lance é o seguinte, cara, o que acontece com a história de São Paulo? E é importante entender isso. São Paulo só é São Paulo por causa dos seus rios, né? O rio Tamanduateí, o rio Anhangabaú, que inclusive o rio Tamanduateí é uma história bonita, né? Tamanduateí por causa do tamanduá, que comia as formigas, que comiam os peixes secos desse rio, enfim, é uma história bem legal. Mas o lance é o seguinte, São Paulo, no início depois do café e tal, quando se desenvolveu bastante, quando chegou no início do século XX, teve um grande debate aqui entre dois Franciscos. Um Francisco que eu esqueço o nome, que é um nome comprido pra caramba, e o Francisco Prestes Maia, lá, sei lá, 1910, 1915, 1920. E qual era o debate? Como que nós vamos planejar o crescimento de São Paulo? E aí, o Francisco Prestes Maia, que era muito amigo, inclusive, dos industriais da época, né, o pessoal que fazia carro, ele veio com essa ideia dos anéis concêntricos, né, viários, e meio que atropelou um planejamento pluviométrico aqui em São Paulo. Você pegar, por exemplo, Paris, você pegar Viena, se você pegar outras cidades que têm os rios importantes, primeiro se fez um planejamento pluviométrico e a partir disso você faz o planejamento viário. Em São Paulo foi feito ao contrário. Em São Paulo, a ala do Francisco Prestes Maia ganhou esse debate e foi feito um monte de rua em cima dos rios. Então começou ali a retificação de alguns rios. Você pegar, por exemplo, o rio Tietê, ele era um rio de planície, né? Então é um rio que faz assim, foi completamente retificado. Rio Anhangabaú, Rio Tamanduateí também, o Rio Pinheiros, que inclusive é o rio que deu a ré, né? Ele voltou ali o sentido do rio por causa da intervenção humana. E foi feito ali um monte de via, só pra gente ter uma ideia. 23 de maio, 9 de julho, Avenida Pacaembu, as marginais Pinheiros e Tietê, a Avenida do Estado, foram construídas em áreas de várzea. Você retifica o rio, em volta vira várzea, aí tinha ali algumas invasões, etc. Fica barato de você desapropriar. Houve a desapropriação dessas áreas e construção de avenidas. Você pegar 23 de maio, era uma área de várzea, construiu a 23 de maio, desenvolveu ao redor. O lance é justamente esse. São Paulo foi construída por cima de rios e várzeas e é um problema histórico de São Paulo isso, né? Uma cidade pensada entre aspas, pro carrocrata. E você tem que entender essa história para buscar a solução. O lance é, as soluções, cara, e eu venho conversando com várias pessoas, elas não passam só, nem pelo imediatismo e nem só pro longo prazo. Então, você pegar as soluções de longo prazo, você tem que passar pela educação, você tem que fazer campanhas para que as pessoas não joguem lixo na rua, você tem que fazer isso, é uma solução a longo prazo, mas tem que ser feita. E você tem também que fazer a solução a curto prazo, que é rever os contratos de coleta de lixo em São Paulo. Né? Tem que acabar com lobbies, tem que fazer o contrato de maneira técnica, tem que fazer isso, é uma solução de curto e médio prazo que dá para ser aplicada. Outra coisa, eu falei, construir piscinão nem sempre é a solução, mas você tem que fazer micro-obras nas bocas de lobo para melhorar o escoamento de água em São Paulo, tem que fazer. Aí, solução de longo prazo, tem que fazer a bendita regularização fundiária. Muita gente morre porque a demanda de São Paulo chega, as pessoas chegam, essas pessoas não somem por causa do zoneamento. Essas pessoas são empurradas para as áreas mais periféricas da cidade que não tem infraestrutura. Muitas vezes o cara não tem regularização fundiária, ele faz um barraco numa invasão, chega enchente e mata toda a família do cara. Então tem que fazer regularização fundiária e tem que rever o zoneamento de São Paulo. É isso, é um planejamento de longo prazo, mas tem soluções a curto prazo que tem que ser aplicadas sim. Então, eu acho que é isso, e é por isso que eu fico tão bravo, mas enfim, acho que dá pra tirar coisa boa disso. Foi quanto tempo ficou o vídeo? Cara, quase 5 minutos, mas nem eu esperava isso, cara. Tá mandando bem mesmo.